Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um IFTcast da Baixada Maranhense para as nações da terra. E a gente está aqui hoje com o nosso pastor Ribinha. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto e a gente vai falar aqui um pouco sobre a pregação de domingo, que foi extraordinária. E a gente está recebendo testemunhos de pessoas que foram tocadas pela mensagem de domingo. E a gente vai falar sobre decisão. Então, eu queria que o senhor já fizesse uma introdução, falasse um pouco pra gente sobre essa mensagem, como ela nasceu no teu coração, e bora bater um papo aqui sobre isso. Vamos lá, pastor. O objetivo dessa série aqui dentro do nosso podcast é trazer a mensagem do domingo para a mesa, uma informalidade. E tem sido assim, estaremos fazendo nas próximas semanas, até quando Deus nos direcionar. Pastor Caletes, o que hoje me deixa muito feliz também é saber que aquilo que nós estamos pregando, a gente não está pregando só para a IBP ou só para a cidade de Pinheiro, de fato as nações da terra. Recentemente tivemos um culto aqui, pessoas nos Estados Unidos, Portugal, na África, assistindo nossos cultos. Essa mensagem especial de domingo, recebi o testemunho de um pastor amigo, ele é da cidade de Almirante Tamandaré, um homem de Deus, estava lá ligado, assistindo, recebendo. E é isso, como é que nasceu essa palavra no meu coração? As mensagens que Deus nos entrega, elas nascem das mais diversas maneiras. Às vezes eu estou orando, estou lendo a Bíblia, ouvindo uma música, conversando com um amigo, e de repente nasce aquele insight, aquela inspiração. Nesse caso eu estava estudando a vida de Elias, e a minha ideia, assim, a intenção do meu coração é fazer uma pequena série sobre Elias. E quando Elias chega em um ribeiro chamado Querite, eu acho assim incrível, pastor, como esses detalhes na Bíblia, eles são importantíssimos para a interpretação da Escritura. Essa palavra Querite, o que ela tem a ver com decisão? Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Deus manda o profeta, que estava ele era de Tisbé, né? O tisbita, possivelmente essa expressão tisbita deriva de Tisbé, e Deus o manda para um ribeiro, chamado ribeiro de Querite. E essa palavra Querite no hebraico é shahat, ela deriva desse verbo, shahat, que significa cortar ou deixar no tamanho certo. E quando a gente olha a palavra decisão, a etimologia dessa palavra, de é um prefixo que significa separar ou fora, por exemplo, decepar, tirar fora. E você tem a palavra cisão, que é corte. Então o que essas duas palavras têm em comum? Tudo. Querite e decisão, elas são palavras que têm a mesma raiz e elas nascem desse ambiente da carpintaria. Quando uma peça chegava, pastor, para o carpinteiro, e ele precisava definir o que ele ia fazer com essa peça, então a primeira coisa que ele tinha que fazer era olhar para a peça e dizer assim: eu vou fazer dessa peça aqui uma perna manca, um caibro, uma ripa, que são termos da construção civil, né? Então quando ele definia o propósito para a peça, aí ele cortava. E cortar, a decisão de cortar nascia com a convicção da visão. E quando você corta, você observa que uma parte sai, a outra parte fica. Por isso que não é fácil decidir. Porque toda decisão envolve perdas. Toda vez que você decide, alguma coisa sai. Verdade. E algo permanece. Então o que sai? O que permanece? Isso depende da visão que você está tendo. Entendi. Então, a gente e uma coisa que não tem a ver com decisões muito chula, por exemplo. Sim. Qual a roupa que eu vou pôr hoje? Não. Né? Não é esse tipo de decisão. Não. Uma decisão importante. Sim. Que pode sinalizar uma transição, uma mudança de vida, algo maior, né? Então, isso a gente precisa entender que tem coisas que precisam sair da nossa vida. Exatamente. Né? Senão, não tem como aquela visão acontecer, ela se cumprir. Explique mais um pouquinho isso aí, pastor. A visão define
Como é que é? A visão define o corte. A visão Então, define o corte. são duas coisas, pastor, que eu queria que as pessoas que estão nos assistindo considerassem para tomar decisões. Essas decisões que você falou aqui, decisões importantes. Se você tem alguma decisão para tomar e ela é importante, ela vai gerar um impacto na sua vida, por favor, não tome essa decisão até considerar os dois princípios que nós vamos colocar aqui nessa mesa, nesse bate-papo. O primeiro princípio é que a visão vai definir o corte. Ou seja, o que fica e o que sai na sua vida é definido pelo propósito que você tem. Então a primeira coisa é definir um propósito. É definir um propósito. E aí, pastor, pode observar, por que as pessoas têm dificuldades em decidir? Porque a visão não está clara. Quanto mais clara for a visão, mais preciso vai ser o corte. Tô entendendo. Entendeu? Preciso vai ser o corte quando você tem clareza. Nos últimos anos, eu tenho tomado decisões importantes na minha vida. E olha que não foi tão difícil, sabia, pastor? Tomar essas decisões importantes. Por quê? Por quê? Porque a visão está muito clara. Eu sei exatamente onde eu quero estar nos próximos 5 anos da minha vida. E tudo aquilo que não faz sentido, não tem porquê porque isso permanecer na minha história de vida. Entendeu? Aí que entra a questão do corte. Do corte. Exemplo. Você sabe que eu tive uma experiência na política, eu fui candidato, Sim. me tornei suplente de deputado, assumi como deputado, foi uma experiência que eu tive. Então gerou-se uma expectativa para o próximo pleito. E aí, o pastor Ribinha, o Ribinha vai vir candidato a deputado? Não virei candidato a deputado. Ah, pastor, então foi muito difícil o senhor tomar essa decisão. Não foi difícil. Por que não foi difícil? Porque a visão está clara. Nos próximos 5 anos da minha vida, eu vi o que Deus colocou no meu coração, o que eu entendo, né? Eu entendo que essa imagem que está no meu coração é a direção de Deus para a minha vida e não perpassa pela política. Entendi. Então, eu sou, pastor, o tempo todo convidado para entrar em projetos. Projetos de todos os tipos, empreendedores, projetos que envolvem igreja. E aí a pergunta que eu faço é, sim, isso tem alguma coisa a ver com a visão para os próximos 5 anos? Perfeito. Ah, não tem, então entendi. Eu não vou. São pessoas que ficam vagando por tudo, pessoas que ainda não entenderam o seu propósito. Exatamente, fico flertando. E aí a pessoa sai em direção de um alvo, de repente no caminho ele recebe uma proposta que ele acha que é legal. Aí ele já desvia, flerta com aquela visão, aí lá na frente ele flerta com outra, e no final das contas ele se perde, nem sabe mais para onde ele está indo. E não fez nada. Não fez nada. Por isso que eu digo que não é para o homem definir com a vista. O homem escolher com a vista. O homem tem que escolher com a sua visão. Todas as pessoas na Bíblia que escolheram com os olhos escolheram errado. Vou dar 2 exemplos aqui. 2 exemplos. Primeiro exemplo. Na verdade, vou dar 3 exemplos. Na pregação do domingo eu falei só um, vou dar 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo é o exemplo de Ló. Quando Abraão chama Ló e diz assim, Ló, você escolhe, você vai para onde? A Bíblia diz que Ló olha. E veja só, vista é função dos olhos. Ló olhou, a vista dele mostrou algo. Ele disse assim, não, eu quero as Campinas do Jordão, é claro que eu quero esse lugar. Escolheu errado, porque escolheu com os olhos, não escolheu com a visão. Aí você tem Esaú, irmão de Jacó. Quando ele tem a bênção da primogenitura, algo que iria se manifestar na vida dele, estava relacionado à visão, ao futuro, e ele então perde essa oportunidade quando ele está diante da proposta do irmão dele. Sim. E a vista mostrou um prato de lentilha. Ele escolheu com a vista, escolheu errado. E inclusive ele disse, o que me vale a bênção da primogenitura se eu vou morrer aqui de fome? Exatamente. E um outro exemplo que não necessariamente ele escolheu, mas ele quase escolheu, foi Samuel. Quando Samuel está na casa de Jessé, você vai lembrar da cena? Sim. A primeira pessoa que ele vê foi Eliabe. E ele se encanta com Eliabe. Quando ele olha Eliabe, o tamanho, a estatura, o jeito, a imponência, ele diz assim, certamente eu estou diante do rei. É esse cara bem aí. Aí o Espírito Santo falou, olha Samuel, o homem olha para a aparência, porém eu, Senhor, olho para o coração. Eu olho para a essência, ou seja, não escolha com os olhos. Então, essa é a primeira coisa que eu quero assim, trazer para a mesa. Se você tem uma decisão importante, veja se ela está conectada com a visão que você diz ter. Entendi. Porque algumas coisas, pastor, não fazem sentido. As pessoas têm que ter congruência. Elas têm que ter coerência. A pessoa quer ter
uma vida saudável, mas vive comendo besteira. Não pratica uma atividade física. Então, não está coerente. Nós tivemos um podcast essa semana aqui, extraordinário, com o nosso amigo Gustavo, contou sua experiência. O cara perdeu 40 quilos, meu amigo. 40 quilos, um Alguém jovem. Para perder 40 quilos tem que estar comprometido, né? Muito comprometido. Mas o que ele falou? Ele estava tão focado, ele tinha uma visão, ele tinha um objetivo. E foi fácil? Não foi fácil, mas foi simples. Por quê? Visão clara, decisão firme. Visão clara, decisão firme. Se você está tendo dificuldade em decidir, é porque a visão não está clara. E vale até lembrar aqui que nessa sua passagem pela política, talvez muitas pessoas quando falam assim, mas foi difícil decidir, que não só quem está perto de ti, mas pessoas de fora também, quando olham, vê que se o senhor continuasse, você teria muito sucesso nisso. Sim, né? sim. Teria muito sucesso. Não é uma coisa que não, ele não ia dar certo, não ia acontecer, por isso que ele não quis. É uma coisa que daria muito certo. Exatamente. Olha, você me fez lembrar de uma coisa que um dos meus maiores amigos, ele me disse isso. E o pastor Ricardo Massai, meu amigo, inclusive um abração aí, pastor Ricardo, homem de Deus. E o Ricardo disse pra mim, Ribinha, tu é o pior tipo de gente que tem. Eu digo, como assim, Ricardo? Ele disse, cara, porque você tem um nível de determinação que qualquer coisa que você for fazer vai ter um resultado. Aí todo mundo diz, isso é maravilhoso. Não, pode ser ruim. Por que pode ser ruim? Porque eu posso estar tendo sucesso no que Deus não me chamou para fazer. E aí a importância da gente ouvir Deus. E já entramos no segundo princípio. O primeiro é que a visão vai definir o corte. A visão, o propósito que você tem, o que Deus tem para você, melhor dizendo, vai definir o que sai e o que fica na sua vida. A segunda coisa, pastor, e aí vai parecer assim vai gerar um incômodo quando eu falar, por isso eu vou ler primeiro o texto da Bíblia, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 5, diz assim, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Olha só, ele fez conforme a palavra do Senhor. E aí tem um grande problema hoje no meio da igreja, é que a igreja brasileira e eu acho que a igreja mundial, ela precisa voltar mais à escritura. A palavra. Verdade. Porque as pessoas estão fazendo conforme seus sentimentos. Estão fazendo conforme suas preferências, conforme suas conveniências. E não pode. A Bíblia diz que o profeta fez segundo a palavra do Senhor. Então, a segunda coisa que eu quero que nossos amigos considerem antes de tomar decisões importantes é não leve suas decisões para Deus. Traga Deus para as suas dúvidas. Perfeito. O que esta expressão quer dizer? Muitas vezes, pastor Caledes, as pessoas decidem, porque preferencialmente acham que aquilo que é bom, então elas decidem, aí elas chegam para Deus. Deus, eu tô aqui, eu te apresento. Já decidiram. E olha... E vão só informar. Só informar. E que fique Vão bem claro. O que ele acha de tudo isso. Perfeito. E que fique bem claro. Se Deus não fez parte de suas decisões, não o cobre pelos seus fracassos. Verdade. Muita gente aí dando errado na vida e cobrando Deus, mas na hora de decidir, quando era uma dúvida, eu aprendi a fazer isso, viu, pastor? Em especial, eu lembro... Como isso é importante. Muito, meu filho. Eu lembro em especial um momento na minha vida que eu estava começando meu ministério e eu recebi uma proposta de trabalho. Cara, eu ganhava uma ajuda de custo, sabe? E eu comecei do começo. Do comecinho do começo. Fui implantar a igreja, tudo muito tímido, muita dificuldade. E eu recebi uma proposta. E eu não vou mentir para você. Eu balancei, fiquei em dúvidas. Tinha dúvidas, Senhor, e agora? O que eu fiz? Eu trouxe Deus para aquela dúvida. E eu não decidi sozinho. Deus me fez compreender o melhor caminho, então eu decidi. Essa autonomia ela é muito perigosa. As pessoas precisam entender que quando a gente confessa Jesus como Senhor, a gente não tem mais essa autonomia, pastor. Por isso eu brinco muito.
Às vezes alguém diz assim, ei pastor, o senhor pensa em morar onde? Eu disse, rapaz, se eu mandasse na minha vida, porque eu não mando na minha vida, né? Se eu mandasse na minha vida, é diferente. Então, não mando. Eu não tenho essa autonomia de dizer, agora eu vou morar em Portugal. Sim. Agora eu vou morar em São Paulo. Eu não tenho essa autonomia. Eu sou um servo. Preciso consultar meu Deus. E é ele que tem Ele que vai que decidir me dar isso aí, a né? direção. É interessante que Jesus, quando foi para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Né? Então, não foi ele que pensou assim, vou lá para o deserto passar uns dias lá, vamos ver o que vai acontecer. Né? Fazia parte do propósito dele. Então, o Espírito conduziu ele lá. E quando ele volta no poder do Espírito. Então, a gente precisa saber que tem lugares que é Deus que vai nos levar. Que os nossos pés, a gente pode até forçar alguma coisa, mas a gente vai perceber que se não foi Deus, a gente vai entender que não era para eu ter vindo, Verdade, não era para eu pastor. estar aqui, não era para eu fazer isso aqui. Que quando é Deus, a convicção vem, né? A convicção vem no coração, a gente entende que é Deus que está fazendo aquilo. E tem pessoas que perguntam pra gente também, rapaz, vocês nunca pensaram em morar nos Estados Unidos, por exemplo? Eu já falei para algumas pessoas assim, cara, eu não tenho coragem de ir lá pelo dinheiro, ir para lá só para trabalhar e ganhar dinheiro. Se um dia eu fosse, cara, Deus teria que falar muito para mim. Perfeito. E o propósito não é o dinheiro, o propósito é outro. Exatamente. É cumprir aquilo que Deus quer. Até porque dinheiro nunca é propósito. Dinheiro nunca é propósito. O dinheiro é um servo para o propósito. Para o propósito. Sempre. E às vezes a gente coloca o dinheiro como propósito. Exatamente. Né? Não pode ser. Deus. Meu pastor, muito bom. E esses princípios, né, esses detalhes fazem tanta diferença na vida da gente. Quer dizer, duas coisas tão simples que a gente trouxe para a mesa é a visão clara, decisão firme. A visão vai definir o corte e não leve suas decisões para Deus. Traga Deus para suas dúvidas. Faça isso, eu tenho certeza que você vai ter. Você não vai se arrepender. Você vai viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez a gente está falando para alguém aqui, pastor, que o sentimento está dizendo assim, larga a tua família, larga o ministério, larga Jesus. Não faça isso. Verdade. Não haja conforme os seus sentimentos. Os nossos sentimentos são traiçoeiros e na maioria das vezes eles vão sinalizar o caminho oposto à vontade de Deus. Então faça conforme a palavra. Consulte a palavra de Deus. Vai brotar uma convicção poderosa na sua vida. E pastor, eu preciso fazer essa pergunta, porque ela é clássica. Quantos de nós já não falamos assim? Eu estou fazendo isso. E quando ela é confrontada, ela fala assim, mas eu mereço ser feliz. E essa vontade de ser tão feliz, às vezes ultrapassa aquilo que Deus tem para mim. Porque o compromisso de Deus não é com a minha felicidade. O propósito de Deus não é me fazer uma pessoa ser feliz. Não estou dizendo que a gente não é feliz em Deus. Né? A gente não tem a felicidade em Deus. A gente tem. A gente é pleno dentro da vontade de Deus para nós. Mas tem pessoas que negociam coisas que têm a ver com o caráter de Deus por causa da procura pela felicidade. Alguém que deixa a família para fazer uma outra família porque diz que não está feliz nessa família. Alguém que rompe um relacionamento, alguma coisa desse tipo, em busca dessa felicidade. Então, se aquilo fere o caráter de Deus, então corta isso fora. Pastor, esse é o argumento mais comum. As pessoas tomam decisões e dizem assim, não, mas eu estou em busca da minha felicidade. Então a felicidade se tornou um ídolo. E aqui está um grande problema. É a busca, lembra aquilo que nós falamos sobre o mito de Narciso? Né? Essa busca nunca vai acontecer, porque a felicidade não é alguma coisa que você chegou, você alcançou. Felicidade é algo que você descobre no caminho do seu propósito. Você vai encontrando. Você está feliz. Você é feliz. Você não é feliz porque você ganhou alguma coisa. Você é feliz porque você compreendeu o seu propósito. Então, que as pessoas entendam
que a palavra de Deus tem que ser a métrica. Por isso que a convicção ela brota quando você está desbruçado na Bíblia, na Escritura. E não substitua profecias. Não substitua a palavra escrita por profecias. Exatamente. Nós acreditamos na continuidade dos dons, eu, pastor Calédio, muito, mas não existe convicção mais poderosa do que aquela que nasce quando o homem está desbruçado na Escritura. E aí Deus vai usar o profeta, Deus vai usar um sonho, Deus vai usar um monte de coisas. Então, amigo, não tome decisões em busca da sua felicidade. Tome decisões de acordo com a palavra de Deus. Profecia, ela tem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, ela precisa ser preenchida com o caráter de Deus, né, para quem vai liberar, e quem vai receber precisa entender que aquilo precisa ter Deus. Por exemplo, se eu falar assim, olha, eu vejo você casando, você já é casado. Aí a pessoa fala assim, e é com aquela pessoa, mas não é sua esposa. Olha só. Aquilo não vem de Deus. Perfeito. Porque Deus ama a família, ele diz que o homem tem que ser esposo de uma única mulher, e ele não vai casar uma pessoa solteira com alguém que já é casado e comprometido com outra pessoa. E a segunda coisa que eu disse para ele é que a profecia ela vem para confirmar o que Deus já falou com você. E é lendo a Bíblia, é orando, tendo a sua vida com ele vai falar com você, vai trazer convicções no seu coração, e quando ele usar alguém, vai ser para confirmar o que ele já falou com você. Então, essa coisa de você não ficar agarrado nas profecias, quando ela é solta da sua vida de busca com Deus, da sua vida de oração, e quando ela não tem nada a ver com aquilo que Deus pediu para você fazer. É isso aí. Se Deus provavelmente usar alguém para falar contigo, a única postura que você tem que ter, e ele ainda não falou com você, é esperar. Esperar em Deus, porque se foi ele vai confirmar, ele vai trazer convicção no seu coração. Então é importante você ter essa convicção em Deus, né, daquilo que você nasceu para fazer, a sua vocação, né, seu propósito, para que aquilo que Efésios 4 diz, para que você não seja conduzido, né, por vento de doutrina, pelo aquilo que está acontecendo no momento, a nova onda, novo momento de alguma tática nova, alguma coisa nova, um projeto novo que está surgindo, e você não ficar fazendo isso o tempo todo, porque muda, né? Verdade. As coisas mudam, mas aquilo que Deus tem para você precisa continuar, independente da estação que você está vivendo ali, né? É isso. Então, meus amigos, considerem esses dois princípios, e é óbvio que aqui nem eu nem o pastor Calédio estamos dizendo o que você vai decidir, mas decida considerando, usando esses princípios como métrica e como parâmetro para a sua decisão. Lembrando que próxima semana estaremos aqui de volta com a Bíblia na mesa, nesse bate-papo maravilhoso. É isso, pastorzão? Demais. Valeu, então. Até a próxima. Valeu, meu pastor. Tamo junto. Tamo junto. Tem abração, galera. Valeu. Ó, não esquece aí de curtir, comentar e ver com os amigos. É isso mesmo. Abraço. Valeu. Valeu.